Essa semana aqui, como todos nós temos visto na mídia, é a Semana Nacional da Adoção. Foi Dia das Mães, segundo domingo de maio. Não sei por que o quarto domingo de maio é celebrado o Dia da Mãe Adotiva. Então, eu escolhi, dando um gancho nesse tema, que é um tema que eu gosto, que eu estudo no direito, falar sobre os órfãos. Então, os órfãos, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que trata sobre os órfãos. Está no capítulo 13, aquilo que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então, eu peço licença para ler, para a gente dar início à nossa reflexão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na mocidade. Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criaturinha abandonada a impedir de sofrer fome e frio, dirigir a sua alma, a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à infância abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi querida numa outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima na qual cai, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo, evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra e pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. A primeira reflexão é, quando nós pensamos em órfãos, geralmente nós pensamos em crianças, crianças, adolescentes. Mas são só essas crianças, são só essas pessoas que são os órfãos? Essa seria a primeira pergunta para a nossa reflexão. E aí, depois, primeiro vou falar sobre os órfãos que nós conhecemos e depois nós vamos refletir se realmente só estes são os órfãos. Em primeiro lugar, como eu disse, que o segundo domingo das mães, de maio foi Dia das Mães, quarto domingo de maio, pode até pesquisar, é comemorado o Dia da Mãe Adotiva. Só que nós temos a mania de rotular as coisas. Os filhos são filhos, independente de eles serem biológicos ou deles serem adotivos. Isso, ele ser biológico, ele ser adotivo, é o meio que ele chegou até aquela família. Quando nós compramos um carro, ninguém vem, estou dizendo assim, pessoas de bom senso, não vem te perguntar se o carro é financiado, se você comprou o carro à vista, se você comprou o carro no consórcio. O carro é seu carro. E a mesma coisa o filho. O filho é seu filho. A adoção é o jeito que a espiritualidade deu dele chegar até aquela família. E partindo da premissa de que todos nós somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai maior, então todos nós somos filhos adotivos dos nossos pais, certo? E também nós estamos filhos, nós estamos pais, porque a espiritualidade nos explica que a nossa vida é única. O Espírito é único, a vida é eterna. O que acontece é que essa nossa vida é dividida em várias existências. Então, numa existência, eu sou a filha da minha mãe, a filha do meu pai.
sou irmã dos meus irmãos. Em outra existência pode ter sido ao contrário, pode ter sido mãe deles, eles podem ter sido meus irmãos. Nós somos blindados com o dom do esquecimento quando reencarnamos. Então é uma coisa que nós, neste momento, não temos como saber. E por que a adoção? Por que tantas crianças abandonadas? Por que tem aquelas pessoas por que aquela criança é abandonada? Por que aquela mãe abandona? Por que tem aquela família que não é caridosa? Muita gente entende que adoção é caridade, mas não é caridade. Adoção é um ato de amor. E porque aquela família acolhe aquela criança acolhe aquela família, ou aquela criança não acolhe aquela família, porque todos nós conhecemos histórias de adoção, aquelas que dão certo e aquelas que aparentemente não dão certo. Mas é que nós temos não sei se é vício a palavra, mas vamos colocar mania, de olharmos as coisas de uma maneira bem, superficial. Por exemplo, quando nós vemos o iceberg, a gente só enxerga a ponta dele, a gente não vê o que está embaixo. Então aqui na Terra, na nossa existência também, quando a gente vê alguma coisa, alguma pessoa que está numa situação difícil, ou quando a gente passa por uma situação difícil, nós enxergamos só superficialmente aquilo que a gente está vendo naquele momento. A adoção. Certamente, aquela criança que foi abandonada, ela escolheu passar por essa prova. Por algum motivo que não cabe, ela não sabe, desta encarnação ela não sabe, mas nós sabemos que todas as reencarnações, a grande maioria delas, elas são preparadas no plano espiritual. Então há uma reunião, vamos dizer assim, entre os pais, aquelas pessoas que vão receber aquela pessoa, aquela criança como filho, e também aquele espírito que vai reencarnar como filho. Que aliás ele é um bebezinho, mas porque é necessário que ele seja um bebezinho. Muitas das vezes ele é bem mais velho. O velho que eu digo não é de idade, é de vivência. Muito mais velho do que aquela pessoa, aquela mãe, aquele pai, porque ele já teve muitas vivências. Então ele vem como bebê, porque é necessário que ele venha como bebê. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem a explicação por que a criança nasce um bebezinho. Então ele vem como aquele bebê e é recebido por aquela família que vai educá-lo, porque muitas vezes, uma das explicações, muitas vezes aquele espírito foi um inimigo seu numa última encarnação. Então se ele viesse, ou você foi um inimigo dele, se ele viesse do jeito que vocês se conheceram na última vez, ele talvez não aceitaria você como pai, você sendo o carrasco dele, e você também poderia não aceitá-lo como filho, sabendo que ele é um inimigo seu. Então, por isso, esse é um dos motivos, porque que nasce aquele bebezinho fofinho, que todo mundo olha, todo mundo gosta, tem vontade de pegar no colo. E geralmente, essas adoções são preparadas no plano espiritual. Por quê? Porque a nossa família, também nós vemos superficialmente a família material. Por isso, talvez, essa diferença, é seu filho adotivo, é seu filho adotivo, é seu filho biológico? Não, é meu filho, não é meu pai. É seu pai adotivo, é seu irmão adotivo? Não, ele não é. Meu irmão adotivo, ele não é meu pai adotivo, ele é meu pai, ele é meu irmão. Por quê? Porque nós somos todos irmãos, nós somos todos uma grande família espiritual. É que para reencarnar, para passar pelas nossas provas, nós precisamos nos unir em núcleos menores, que são as nossas famílias, que nós trazemos, nossos pais, nossos irmãos mais próximos, que geralmente tem geralmente não sempre, tem provas a passarem junto. Então, por isso, a família da Terra. E muitas das vezes, esses espíritos, que são pais, que são filhos por adoção, eles têm obrigações, eles têm compromissos firmados no passado. Aquela mãe que vai receber aquele filho como seu filho, sem
gerá-lo no ventre, com certeza tem alguma obrigação para com ele, e ele também tem de certa forma, ele tem alguma prova para passar. Então, quando nós pensarmos em adoção, quando a gente vê aquelas crianças, aqueles adolescentes, a gente pensa, nossa, que injusto, por que aquela mãe fez aquilo? Por que existe tanta criança abandonada? Por que a maioria das pessoas só quer adotar crianças pequenas, não aceita crianças maiores? Talvez, sem crítica, por favor, eu acho que todo mundo tem direito de, quando for adotar, querer adotar um bebezinho, ou tem o direito de exercer o sonho de ser mãe, mãe biológica, e fazer tratamento, e ir atrás daquilo que quer. Mas se nós formos pensar que nós somos irmãos em espírito, tudo isso se torna uma besteira, se torna apenas um detalhe. Por quê? Porque, como eu disse, a maternidade biológica, a paternidade biológica ou adotiva é um jeito do que aquela criança tem que chegar na sua família. Não é o mais essencial. O essencial é o amor. Voltando à primeira pergunta, se só existem órfãos, crianças e adolescentes. Geralmente, quando nós pensamos em órfãos, nós pensamos em crianças e adolescentes. Então, eu peço licença para a gente começar essa outra reflexão, para ler um texto do Emmanuel. Orfandade. Realmente, não há desamparo diante do Senhor, mas há uma espécie de orfandade que nos convoca em toda parte. Maiores reflexões quanto ao dever de amparar a vida que nos cerca. Referimo-nos às necessidades múltiplas que nos reclamam o esforço e a tolerância na prática efetiva do bem. Em verdade, será louvável a construção de casas, refúgios, creches e hospitais, onde as crianças sem lar encontrem abrigo e medicação. Todavia, não olvidemos que o mundo das criaturas inferiores e das coisas, aparentemente sem importância, nos rodeia. Aí vemos quadros inquietantes que efetivamente nos ensombram e nos afligem. Não é somente o painel escuro do irmão em humanidade que vagueia sem rumo, a única porta de dor a pedir-nos trabalho assistencial. É também a terra empobrecida, necessitada de adubo e sementeira vivificante. É a árvore benfeitora relegada ao abandono. É a fonte intoxicada que solicita proteção e carinho. É a casa desmantelada rogando atenção e limpeza. É a via pública que nos compete defender e respeitar, pedindo-nos bondade e higiene. É o animal que nos auxilia, endereçado por nossa inconsequência ao cansaço, sede e fome, suplicando-nos alimento e repouso. É a ferramenta que sentenciamos à ferrugem e ao esquecimento prejudicial. A essa orfandade triste que nos desafia em todos os setores da luta terrestre, podemos prestar o melhor concurso, o concurso da bondade silenciosa e diligente, que nos trará a resposta do progresso e do bem-estar de todos. Não esquecer que somos responsáveis pela região de serviço que nos sustenta. Não condenes a orfandade os instrumentos de trabalho em que a tua missão na Terra se desenvolve. Cuida de assistir aos seres e às coisas do próprio caminho, com os mais elevados sentimentos do coração, e receberás a constante assistência da bondade divina, luz da vida a vibrar perenemente no caminho de todos. Pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte de Paz. A semana passada, quem esteve aqui, o André Luiz Rosa falou sobre os invisíveis, né, que inclusive ele deu o exemplo do garçom. Quantas pessoas nos são invisíveis? Esses também são os órfãos, né? Quantas pessoas esquecidas nos asilos,
esquecidas nos hospitais, esquecidas nas casas de repouso, nas ruas. São órfãos. Na verdade, eles não são órfãos perante Deus, como a primeira frase aqui diz que não há desamparo diante do Senhor. Deus não desampara ninguém, Ele é infinito amor e bondade, mas eles são órfãos nesta existência, sim, pelas provas pelas quais estão passando, né? Talvez por pedido ou por uma necessidade de passar por aquilo. Mas isso não significa que porque ele escolheu aquela prova, ou se por algum motivo ele precisa passar por aquela prova, que nós devemos abandonar esses irmãos, né? Irmãos órfãos não só de pão e de coisas materiais, mas principalmente órfãos de justiça, órfãos de casa, né? Mas principalmente de coisas espirituais. É lógico que o material é importante. O frio está chegando e todo mundo precisa de um agasalho, precisa de uma comida quentinha, precisa de um abrigo. Mas também todos nós precisamos de amizade, de um olhar de carinho. Aliás, quantas vezes a gente não se sente órfão? Mesmo rodeado, com muitas coisas materiais, com amigos, com famílias. Quantos filhos não são órfãos de pai presente? Porque o pai trabalha muito, porque precisa, a justificativa é essa, porque precisa trabalhar para dar o melhor que tem para o filho. Mas será que realmente o filho precisa de tudo aquilo, do material que o pai se sente na obrigação de oferecer? Tem um texto, acho que todo mundo já viu, que o filho pergunta quanto que o pai ganha por hora, que o pai não dá, é mais ou menos assim, o pai não dá atenção para ele, chega e pergunta para o pai quanto o pai ganha por hora. Aí o pai fala, tanto. E aí ele junta esse dinheiro e chega um dia ele entrega para o pai. E aí o pai pergunta, porque aí ele fala que ele juntou aquele dinheiro para conseguir uma hora do pai. Quantos pais não são órfãos de filhos vivos? Quantos amigos não são órfãos? Porque nessa história de tecnologia, que tudo é por mensagem, tudo é tão rápido, quantas vezes nós deixamos de sair para tomar um café com um amigo, ouvir aquilo que ele tem a dizer? Por quê? Porque a gente está preocupado com outras coisas, preocupado com a nossa vida, porque tem o celular, tem o WhatsApp e curte, não sei o quê. Mas quantos daqueles amigos que nós temos na rede social, quantos realmente são nossos amigos? Quantos deles a gente liga, pergunta, olha, tudo bem, eu estou aqui, gosto de você. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente senta do lado daquela pessoa no trabalho e não sabe se ela está passando por um momento difícil, se ela precisa de uma palavra amiga? É lógico que ser invasivo é desagradável. Você não vai ficar, perguntando, insistindo que a pessoa fale. Mas seja solidário, seja amigo, um sorriso, uma palavra de conforto, um abraço talvez. Quantas pessoas faz muito tempo que não recebem um abraço? Que são órfãos desses pequenos sentimentos que nós temos em abundância, que não custam nada, e que nós muitas vezes guardamos para nós. Órfãos da nossa piedade, porque, como eu disse, esses irmãos menos favorecidos, como por exemplo os irmãos que se encontram em situação de abandono nas ruas, não é porque ele está naquela situação de abandono, porque ele precisa passar por aquela prova, que eu não posso ajudar, que eu não devo ajudar. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação, é a grande máxima. A caridade moral é importante, mas a caridade moral é muito mais importante. É lógico que nós não, porque nós somos, dizemos que nós somos mais, talvez, evoluídos, quantas vezes você vê aquela pessoa na rua e fala, viu, mas ela está assim, com certeza ela fez alguma coisa.
principalmente quando a gente começa a estudar a doutrina, que a gente começa a estudar, que a gente vem de outras encarnações, que nós temos provas, que nós estamos sempre evoluindo, então a gente, viu, se ele está nessa situação de rua é porque alguma coisa ele fez. Se ele está doente assim é porque alguma coisa ele fez. Se ele foi abandonado lá no asilo, com certeza, na outra encarnação, ele abandonou o pai e a mãe dele. Isso não é da nossa alçada. Aquilo que aquele irmão fez, ou que ele deixou de fazer, não impede que nós sejamos generosos, que nós sejamos piedosos. Mesmo porque nós também temos os nossos defeitos, aqueles que nós conhecemos, né, aqueles que são... está na cara, e também aqueles que nós não conhecemos. Nós fizemos coisas que nós não sabemos, porque nós esquecemos, né? Porque talvez se fôssemos lembrar, seria muito difícil, né, caminhar para frente. Então a grande missão de todos nós é a evolução, mas não só a nossa evolução, a evolução do nosso irmão também, porque se eu evoluo e ajudo o meu irmão a evoluir, o outro irmão vai evoluir e aí a gente vai chegar ao grande objetivo das nossas encarnações, que é a perfeição. Então, quando nós pensarmos nos órfãos, é lógico, pensemos nas crianças, né, sem pão, sem lar, mas pensemos também nos órfãos de amor, nos órfãos de uma palavra de carinho, de uma palavra de conforto, daqueles órfãos que não têm compreensão, né? Todas essas pessoas que a gente não enxerga, né? No nossa correria, no nosso dia corrido, que realmente parece que a cada vez o tempo passa mais depressa, é essa a impressão que dá, que a gente precisa fazer mais coisas, que a gente precisa ganhar mais, que a gente precisa ter mais. Então é sempre muito importante se preocupar com o ser, né? Ser uma boa pessoa, porque nós não somos perfeitos, como acabei de dizer, mas nós vamos chegar à perfeição. E tem aquela máxima que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em combater as suas más tendências. Todos nós temos as nossas más tendências, como acabei de dizer, fazer aquele pré-julgamento das pessoas, das situações, sob o nosso ponto de vista, enxergando só a ponta do iceberg, sem enxergar o que está lá atrás. Isso o quê? Vivendo a vida material, sem pensar que a vida não é só aqui, né? A vida não, a existência. Essa aqui é uma das existências, muitas já vieram e muitas virão. Então, quanto mais a gente se esforçar para melhoria, fazendo reforma íntima, é difícil, é lógico, como é que fala? Não ver uma situação e não emitir um pensamento crítico, acho que isso é inerente ao ser humano, né? A gente sempre tem que fazer uma crítica, mas pelo menos tentar se policiar, né? Ao invés de eu fazer uma crítica, né? Ele está assim por tal coisa, e por que eu não penso, vou adotar aquele irmão, né? Adotar, porque nem todo mundo tem condições, estou dizendo, tanto financeiras e muito menos emocionais, para adotar uma criança, para adotar uma praça, para ajudar materialmente um asilo, né? Mas todos nós temos as nossas condições, pequeninas que sejam, né? De não jogar lixo naquela praça, como acabei, né? Essa leitura do Emmanuel, que esse livro eu não sei quando foi escrito, mas é muito atual, né? Adotar aquela árvore, adotar aquele manancial de água, colaborando não jogando lixo, né? Porque a gente produz muito lixo, cuidando dos nossos animais, cuidando dos nossos pais, cuidando dos nossos filhos, dos nossos amigos, né? Dos nossos inimigos também, né? Por que não? Por que não? Lógico que sim, devemos cuidar sim, devemos adotar sim os nossos inimigos, né? Com uma prece, com um pensamento bom, com bons sentimentos, né? A adoção
é uma coisa muito ampla, né? Não é só a adoção de criança, de adolescentes, é lógico que é louvável, como é que fala? Quem tem esse, eu não sei se a palavra certa é dom, ou essa missão, vamos dizer assim, que é uma missão, como Seu Manteia, quem teve o prazer de conhecê-lo, quem já frequentou o lar quando existia, né? Tantas crianças ele acolheu, ele cuidou como filhos, né? Inclusive tem pessoas que aqui estão, e não estou dizendo isso, né? Que isso aí são para pessoas talvez com uma evolução maior que a nossa, espiritualmente falando. Então nem todos nós, é lógico, temos essa evolução moral, dizemos assim, de acolher aquela criança que está precisando de um pai, está precisando de uma mãe, e que a maioria das pessoas tem aquele preconceito, porque diz, eu não sei de onde veio, eu não sei o que a mãe dele era, o que o pai dele era, e não é assim, porque nós somos irmãos, e aquela criança que veio biologicamente ou veio por adoção, com certeza você escolheu, ela escolheu ser seu filho nessa encarnação. A única maneira é o jeito que ela chega, né? Tem aqueles que chegam primeiro, chegam pela barriga, e aqueles que chegam por adoção. Mas com certeza, antes de chegar pela barriga ou pela adoção, ele chega no coração. Porque antes da gente ter um filho, com certeza a gente ama ele no coração. Eu acho que é o coração que fala mais alto. Eu vou querer ter um filho, eu tenho que amar. Geralmente eu amo aquela criança antes dela existir. Então, assim, a forma como ela vai chegar, não importa. É só um detalhe. Então, amemos os nossos irmãos, adotemos os nossos irmãos, adotemos a nós mesmos. Sejamos piedosos, sejamos amorosos com nós mesmos. E com grande amor, aquele mesmo amor que o Pai tem por nós, aquele mesmo amor que Jesus nos ensinou quando passou por aqui, que nós tenhamos esse amor, esse desprendimento, essa caridade em adotar os nossos irmãos mais necessitados.